Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje teve o Grande Prêmio de São Paulo, ou o Grande Prêmio do Brasil, tanto faz, está celebrando 50 anos da primeira corrida, foi em 1972. Com certeza nos próximos anos deve voltar a se chamar Grande Prêmio de São Paulo. Foi uma festa muito legal, tinha bastante gente, bateu recorde, se não me engano, 236 mil pessoas no final de semana. E dá para colocar mais arquibancadas, dá para colocar mais gente. Mas foi sensacional. Normalmente as corridas no Brasil são muito boas. Dificilmente tem uma corrida ruim aqui no Brasil. A maioria dos pilotos largaram com pneus vermelhos, os macios, exceto alguns pilotos, como os dois pilotos da Ferrari, que largaram com pneus médios, amarelos. O Albon foi o único que largou pneus duros, os brancos. O Tsunoda largou dos boxes. A largada não teve nenhum problema. O Russell largou bem. O Hamilton ficou um pouquinho. Só não foi atacado pelo Verstappen, porque o Verstappen também não largou tão bem. O Pérez veio por dentro, tentou passar. O Norris tentou mergulhar para cima do Pérez, acabou dando uma derrapadinha. Deu uma encostada no Pérez, não sei se ele encostou no Verstappen, no S do Senna. Mas o Verstappen conseguiu segurar o terceiro lugar. No miolo, no Laranjinha, o Magnussen acabou sendo tocado na traseira pelo Ricciardo. Acabou rodando, ele não viu, o Ricardo foi tentar passar por dentro, acabou batendo na traseira com traseira. Os dois acabaram abandonando. Para mim foi o erro do Ricardo. Ele tocou, já ia tomar de qualquer maneira se tivesse continuado 5 segundos. Só que ele foi tentar ganhar tempo porque viu que o Magnussen rodou no meio. Só que ele tinha que ter esperado. Que o Magnussen também não viu, soltou o carro, deixou rolar, porque se fosse condições normais, o Ricardo tivesse freado e esperado o Magnussen, os dois voltariam. E acabou sendo lambança do Ricardo, que realmente não está bem. Acabou entrando no safety car, ficou por algumas voltas. O Albon acabou trocando o pneu, porque viu que não deu certo com aqueles pneus brancos. Acabou trocando na volta 5. O safety car saiu na volta 6 e bandeira amarela, bandeira verde na volta 7. E agora os pilotos não estão mais tendo aquela parada que só vale a bandeira verde na linha de chegada. Então agora em Interlagos dá para segurar até a linha de chegada, porque aí fica um espaço menor para o piloto tentar ultrapassar. E foi isso que o Russell fez, e já há alguns anos os pilotos já estão fazendo isso. Aí o Verstappen atacou o Hamilton, foi por fora no S do Senna, na primeira perna, na segunda ia ficar favorável a ele já estava meio carro do lado do Hamilton. O Hamilton acabou fechando a porta, não deixou espaço, o Verstappen também não segurou e acabou os dois se tocando, e os dois foram para fora ali no começo da curva do sol. O Verstappen acabou se dando mal, teve problema no bico, o Hamilton caiu para décimo, o Verstappen foi caindo também, porque esse problema que acabou acontecendo com a toca com o Hamilton. O mais prejudicado acabou sendo o Verstappen. Aí continua a volta. Quando chegou no Laranjinha, o Norris tentou passar o Leclerc por dentro, acabou tocando, o Leclerc acabou rodando e foi na barreira de pneu. Sorte do Leclerc que ele conseguiu voltar, diferente do que aconteceu na França, que ele ficou preso. Deu ré, voltou para último, acabou chamando o Norris de imbecil, né? E o Leclerc e o Verstappen acabaram tocando os pneus e o bico, né? Porque acabou danificando. E não teve certificado. Eu pensei que ia entrar o certificado de novo e não teve. Que poderiam ter ajudado os dois também, né, se tivesse entrado o certificado. Aí a volta correu a corrida normal. O Hamilton acabou subindo para a oitava posição, devido a esse toque do Leclerc e do Norris. E depois ele foi para sexto lugar, que ele foi passando alguns carros, e depois estava já tentando passar o Vettel. O Verstappen, por causa desse toque, que eu acho que foi um incidente de corrida, acabou tomando 5 segundos de punição, que eu acho que ele não deveria ter tomado, mas tudo bem. E o Norris também tomou pelo fato de ter tocado no Leclerc, aí eu concordo. Se o Verstappen tivesse fechado, que ele poderia ter esperado um pouquinho também, né, pessoal? Mas se ele tivesse tido espaço do Hamilton, o Hamilton ia entrar melhor, mas ele depois ia tentar passar. Mas foi precipitação dos dois, na verdade. Ali foi incidente de corrida, mas tudo bem. A equipe dos comissários da punição seguiu a corrida. O Hamilton passou o Vettel na reta na volta 14 e depois passou na volta 15 e assumiu a quarta posição. O Vettel vai para cima do Norris na volta 17, passou no final da reta e assume a quinta posição. Sainz foi o primeiro dos ponteiros a parar na volta 18 e voltou na 11ª posição, que tinha uma fumaça na roda traseira direita dele, porque uma sobreviseira de outro piloto saiu e acabou ficando preso lá e acabou pegando fogo. Aí deram um trabalhinho, mas nada
sério, acabou continuando na corrida. Ele acabou estragando a estratégia dele, queria ficar mais voltas. Ele já estava com certeza ficando um rendimento um pouquinho melhor, porque os outros pilotos estavam com pneus vermelhos, mas teve que parar forçadamente. Aí ele foi passando os pilotos, porque ele estava com pneu vermelho, e subiu para a oitava posição na volta 22. O Leclerc parou na volta 22, voltando com os pneus vermelhos, foi o segundo pit stop dele. Pérez parou na volta 24 e colocou pneus vermelhos. Ele voltou no meio do trânsito, acabou perdendo um pouquinho de tempo. Aí a Mercedes chamou o Russell para parar na volta seguinte e ele voltou na frente do Pérez pelo menos uns 3 segundos, porque teve essa vantagem de o Pérez pegar o miolo ali, né, do pelotão. Aí o Hamilton foi para a liderança, o Verstappen parou e pagou 5 segundos da punição e voltou na 17ª posição. O Vettel parou na volta 27, o Hamilton parou na volta 30 e colocou pneus macios. O Sainz parou de novo na volta 37 e colocou pneus amarelos, que provavelmente ia até o final da corrida, porque ia perder muito tempo se não tivesse bandeira amarela. O Hamilton começa a se aproximar do Pérez na volta 41. O Russell está a 8 segundos de diferença do Pérez na volta 41. O Russell estava controlando, administrando muito bem. Estava bem controlado. O Hamilton começa a atacar o Pérez a partir da volta 43 e parte para ataque na volta 44. E passou por fora na reta na volta 45, o Pérez. O Leclerc parou novamente na terceira pit stop, na volta 45 colocou pneus macios. O Verstappen foi subindo o pelotão, estava na 6ª posição naquela altura da corrida. O Pérez parou novamente na volta 48, colocou pneus médios, foi o segundo pit stop do Pérez. Hamilton parou na volta 49 e colocou pneus médios. O Verstappen parou na sequência também na volta 50, colocou pneus macios. E o Russell parou de novo e colocou pneus macios na volta 50. Aí começou a ter um agito de novo na corrida. Tava bem movimentado, tava tendo bastante ultrapassagem. Porém o Norris parou na volta 53, na subida do Laranjinha ali, na descida do Pinheirinho, se não me engano. E ele parou numa posição que ficou ruim. Aí entrou o safety car virtual, beleza, até então tranquilo. Aí os fiscais tentaram tirar o carro, só que colocaram o safety car virtual. Nesse ponto eu fui contra. Eu acho que não precisava, que eles começaram a tirar, era só ter empurrado. O Norris podia ter facilitado também, mas ele não precisava ter feito aquilo. Mas tudo bem, entrou o safety car, juntou todo mundo, teve alguns pilotos que aproveitaram e trocaram de pneu. O Alonso foi um deles, colocou pneus novos. E o Sainz também colocou pneus vermelhos, macios também, usados, para poder disputar. Lembrando que o Hamilton e o Russell já tinham colocado pneus macios, mas também eram usados. O safety car entrou na volta 55, quando aconteceu o BO, né? Que na verdade foi na volta 53, e na 55 ele entrou para poder juntar o pelotão. Aí na volta 60 teve o safety car saindo, voltou a bandeira verde. O Sainz ataca o Pérez, que fechou ele na curva do Sol. Durante 3 voltas ele foi duro, mas pelo menos foi limpo, não foi nada agressivo. O Alonso estava em nono, foi subir no pelotão por causa do pneu novo, já estava em sexto, naquela altura ali, na volta 63. O Verstappen foi para cima do Ocon, Sainz passou o Pérez na volta 63. O Verstappen fez uma ultrapassagem dupla na reta dos boxes e subiu para 7º lugar. Leclerc passou o Pérez na volta 64 na reta dos boxes. O Pérez estava muito mal porque ele não trocou pneu, ele não tinha, acho que, mais pneu para colocar macio, e ele foi sendo ultrapassado por todo mundo. O Alonso vai para cima do Pérez na volta 65 e assumiu o 5º lugar. O Verstappen foi para cima do Pérez, a Red Bull pediu para não ultrapassar o Pérez, mas o Pérez estava muito lento. E aí já começou a aparecer a primeira treta, porque o Verstappen falou que já não ia ajudar, por causa desses atritos que teve durante o ano. E assim, o Pérez também não ajuda. Por mais que o Pérez tenha ajudado o Verstappen no passado, e algumas situações desse ano, realmente ele não consegue acompanhar o ritmo. Não tinha como o Verstappen ficar segurando, porque senão os pilotos viriam atrás. E ele passou na reta dos boxes na volta 67. E assumiu a 6ª posição e o Pérez foi para 7º. E o Russell ficou segurando lá na frente.
ficou controlando e acabou completando as 71 voltas e foi sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele que já estava, desde 2019, ele estreou pela Williams. Ele é um bom piloto, por mim eu já teria colocado em 2019, lá na equipe Mercedes. E a classificação ficou primeiro Russell, segundo Hamilton, terceiro Sainz, quarto Leclerc, quinto Alonso, sexto Verstappen, sétimo Pérez, oitavo Ocon, nono Bottas, Stroll décimo, décimo primeiro Vettel, Gasly décimo segundo, Joe décimo terceiro, Schumacher décimo quarto, Albon décimo quinto, Latifi décimo sexto, Tsunoda décimo sétimo, que é Modano, Norris, Magnussen e Ricardo. Para quem não sabe, a primeira vez que o Russell andou em uma pista como piloto oficial de Fórmula 1 foi no treino de sexta-feira, foi no GP do Brasil 2017 pela Force India. É um piloto muito bom, tem um potencial enorme. Eu já queria que ele ganhasse uma vitória, já poderia estar desde 2019, já poderia estar um patamar muito mais alto. Ele é um cara que vai crescer bastante, dá para ver que ele tem um potencial muito grande e vai conseguir muitas vitórias ainda na Fórmula 1.